Eu quero conversar com vocês sobre a vida eterna. Por gentileza, Romanos, capítulo 6, versículo 20. Romanos, capítulo 6, versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Pode tirar esse texto aí, por gentileza, pode tirar. Eu quero ler numa outra versão aqui, que às vezes fica mais fácil de entender. Diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, o bem não os controlava. Ok? A justiça, o bem, não tinha influência sobre as nossas vidas. Agora o versículo 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, posso ouvir um amém? E se tornaram escravos de Deus, servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nessa minha versão diz assim: porque quando nós éramos escravos do pecado, o bem não nos controlava, somente o mal. E que resultados vocês tiveram naquele tempo? Somente morte, somente coisas das quais vocês agora se envergonham, e morte. Mas agora, vocês estão livres do pecado, são escravos de Deus, servos de Deus, e como resultado, por servir a Deus, agora Deus te leva a ter uma vida santa, e ainda vocês têm como fruto a vida eterna. Porque o salário do pecado, porque o salário que o pecado paga é a morte, mas o presente gratuito dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Queridos, entenda bem, por gentileza, esse início, essa minha introdução. A vida vivida na prática do pecado, a vida vivida na prática do pecado, produz tristeza, solidão, vícios, angústias, intrigas, vazios, medo, incertezas. Uma vida terrível, muita turbulência, muita angústia. A vida vivida na prática do pecado, além de produzir estas coisas, ela produz uma recompensa final. A recompensa final é a morte eterna. Morte eterna é separação eterna de Deus. Morte eterna é sofrimento eterno. Pio, mas você tem falado aqui que quando nós pecamos, Ele nos perdoa. Sim, está escrito. Agora, quando você decide viver a prática do pecado, quando você decide viver pecando, quando você planeja pecar, quando você escolhe pecar, você vira as costas para a graça de Deus, você vira as costas para o governo de Deus, e você assume uma outra liderança, um outro governo sobre a sua vida, que não o de Deus. Você percebe a diferença entre um pecado acidental e um pecado planejado? O pecado planejado significa que você está obedecendo às trevas. Precisamos entender isso. E o salário do pecado, o que o pecado, você pratica o pecado, e sabe o que ele paga para você, por você ter obedecido ele? A morte. A morte. A morte. Separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus. A Bíblia diz que eu e você, todos nós antes, estávamos vivendo esta vida de pecado, de morte, de tristeza, de sofrimento.
Coisas que hoje, se a gente se lembra, a gente fica envergonhado. Puxa vida, eu fazia isso, eu vivia nessas condições. Você fica corado, você fica vermelho, você fica acanhado, só de lembrar. Mas quando nós estávamos vivendo essa vida dissoluta, desregrada, bandida, desgraçada, sabe de uma coisa? Deus veio ao nosso encontro. Aleluia. Deus veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande, e Deus agiu motivado por esse amor tão grande, que veio na nossa direção. Ele foi impelido pelo amor dele a vir ao nosso encontro, a nos buscar, para nos salvar, salvando-nos da morte eterna e salvando-nos do domínio do pecado, do governo do pecado, do reinado do pecado sobre nós. Ele nos tirou deste lugar, do império das trevas, e nos transportou para o reino dele. Aleluia, aleluia, graças a Deus, glória a Deus. A maneira que Deus usou para nos livrar da morte eterna, sabe qual foi? Foi entregando o seu filho Jesus, seu único filho, para morrer no meu lugar. Eu tinha uma dívida, e a única maneira de pagar essa dívida era morrendo. Ele me tirou da morte e colocou o filho dele no meu lugar, para morrer no meu lugar. Isso é amor. Porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que Ele deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha morte eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida eterna. Agora, pela fé, eu e você aceitamos a dádiva de Deus, que é Jesus. Agora, pela fé, nós tomamos posse da salvação, nós tomamos posse da vida eterna, e temos agora uma enorme gratidão pelo que Deus fez por nós. Ele nos salvou, aleluia. O que impeliu Deus a agir foi o amor dele por cada um de nós. Deus nos ama. Queridos, não havia nenhum bem em nós, nenhuma virtude, nenhum valor, e mesmo assim Ele decidiu nos amar e nos livrar da perdição eterna. Aleluia. Sem Cristo Jesus, um ser humano, ele não consegue, ele não quer, ele não pode acertar. Sem Cristo Jesus, um ser humano não consegue acertar. Sem Jesus nós não acertamos. Por isso a vida eterna se obtém somente através de Cristo Jesus, e a vitória sobre o pecado se alcança também somente através de Cristo Jesus. A vida eterna, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre a vida eterna. Querido, se você entender esse ponto, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Quando temos a experiência então da salvação, o nosso foco já não é não pecar. Agora você é salvo, então a sua luta, o seu embate diário não é, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou mentir, eu não vou errar. Não é esse o nosso foco. Nós não estamos mais focados em não pecar, mas sim em acertar para Ele. Nós estamos focados em fazer algo por gratidão, que honre a Deus, que exalte a Cristo Jesus, que agrade o coração dEle. Você percebe a diferença entre viver uma vida, não vou pecar, pequei, não vou pecar, pequei, não vou pecar, e aquela vida, eu vou agradar a Deus, eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo, eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo. Eu chamo isso de santidade negativa e santidade positiva. Devemos focar a santidade positivamente e não negativamente. Agora,
depois de sermos salvos, mesmo querendo acertar para Jesus, nós não podemos. Mesmo colocando no seu coração, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar. Mesmo assim você não consegue. Posso ouvir um amém? Amém. Você não consegue. Eu não consigo. Mesmo depois de obter a minha salvação, filho? Sim. Por isso muitos cristãos andam desanimados. Por isso muitos cristãos andam cabeça baixa, como um junco quebrado, curvado. Por não conseguir agradar a Deus, por não conseguir acertar, não consegue. Muitos cristãos estão desanimados. Pastor, eu tenho vindo à igreja, eu tenho lido a palavra, mas de repente eu me vejo no erro, na falha. O meu comportamento não é o comportamento que eu gostaria de ter, eu não sou como eu gostaria de ser. Pastor, eu tenho a salvação, e agora? Por isso, nós precisamos entender que Deus Pai teve uma ação, uma atitude, e Deus Filho, Jesus, também teve uma ação, uma atitude. Qual foi a ação de Deus Pai? Dar Jesus para nos salvar. Qual foi a ação de Jesus? Pedir ao Pai que Ele nos desse o Espírito Santo para nos conduzir em santidade. Jesus, ele declara, João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com você no domingo à noite na igreja. É isso que está escrito? Não! Ele lhes dará outro Consolador, outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Para sempre. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 16, João 16, 13. Olha que texto maravilhoso. Quando vier o Espírito da verdade, ele já veio? Já. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Acertar é se deixar guiar pelo Espírito Santo para acertarmos a verdade. Acertar é acertar a verdade. E quem é que me guia para a verdade? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora, sendo guiados pelo Espírito Santo, já não mais erramos o alvo, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo começa a nos guiar. Então, veja bem, a vida eterna, ela é composta pela salvação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, e também por sermos guiados pelo Espírito Santo. Você, cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Isso é vida eterna. Então, vida eterna não é algo que vamos desfrutar depois da morte. Não! A vida eterna, ela já é nossa, ela já nos pertence. Eu e você já estamos desfrutando da vida eterna. Ele já nos lavou, Ele já nos purificou, o Espírito Santo já nos foi dado, e agora eu e você somos guiados pelo Espírito Santo e acertamos o alvo. Aqueles que fizeram ITM estão entendendo essa linguagem minha, acertar o alvo. Por quê? Porque a palavra pecado no grego é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, então eu acerto o alvo. O pecado não tem domínio mais sobre as nossas vidas. Agora, queridos, muitos amados irmãos recebem a salvação e param aí. Não desenvolve a salvação. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação.
A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Palavra grega ginosco, no conhecimento revelado de quem é Jesus. Você é do tamanho daquilo que você recebe. Se você fizer uma ingestão de 5, 6 mil calorias todos os dias, você vai sair de templo do Espírito para a catedral do Espírito. Você vai ficando grande, você vai tendo essa ingestão de calorias, de alimento, e vai engordar. Se você recebe a palavra, se você recebe a palavra, se você recebe a palavra, você vai crescer à estatura do varão perfeito, à estatura da palavra, à estatura do verbo, à estatura do logos. Muitos cristãos então recebem a salvação e param por aí. É necessário conhecer o Espírito Santo. Se você sente que está sozinho, se você se sente desanimado, se você se vê tropeçando vez após vez, converse com o Espírito Santo, comece a ter um diálogo com o Espírito Santo, comece a conhecer o Espírito Santo. Talvez você pense: eu tenho a vida eterna, mas nada acontece. Eu tenho a vida eterna, mas não tenho uma vida abundante. Você necessita desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você precisa começar a falar com o Espírito Santo, a louvar o Espírito Santo, a adorar o Espírito Santo. Você precisa começar a cultivar um relacionamento, um diálogo, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo já é teu amigo. Agora é você que precisa ser amigo dele. Muitos cristãos querem conquistar o Espírito Santo, mais do Espírito Santo, mais poder, mais unção, mais glória. Eu quero mais do Espírito Santo. Não, 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 não. Você precisa deixar-se conquistar por ele. Você já está cheio do Espírito Santo, ele já habita em você, ele já reside em você, ele já foi dado a você, mas você não se deu a ele. Então não é que eu tenho que conquistar o Espírito Santo. Não, não, não. Eu tenho que me render ao Espírito Santo, eu tenho que me entregar a ele. Aleluia, aleluia. Posso lhe dizer algo? Tudo o que você precisa já foi depositado dentro de você. Tudo o que necessitamos, ele já nos deu. O que você precisa não virá do céu, ele não vai trazer do céu para você. Você já possui, você já tem. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo vive em nós. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa poderosa que quer nos guiar, que quer nos ensinar. Todo o universo foi feito pelo Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1 está escrito que o Espírito pairava sobre a face das águas e disse Deus: a palavra mais o Espírito produz tudo o que você precisa. Por que o Espírito Santo habita em você? Por que ele habita em mim, filho? Sabe por quê? Sabe por quê ou não? Pergunta para mim, por quê? Mais alto, por quê? Porque Jesus lavou você no precioso sangue dele. Jesus lavou você. Você é santo, você é justo, você é reto, você é perfeito, você é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia!
Queridos, nós recebemos a vida eterna. A palavra vida no grego é zoe. Zoe significa a vida que não foi criada, a vida pré-existente e eternamente existente. Queridos, antes de você viver, você já existia. Deixa eu explicar isso de novo. Antes de você viver sobre essa terra, assumir esse corpo, você já existia, porque Ele nos amou e Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Antes de você vir a essa terra, você já existia. Você estando com esse corpo físico, você existe. Deixando esse corpo físico, você continuará existindo. Aleluia. Querido, eu e você temos a vida eterna. O Espírito Santo habita em nós. Isso torna você uma pessoa maravilhosa. Isso o torna eterno. Isso faz de você uma pessoa extraordinária. Extraordinário. Isso faz de você um filho de Deus. Você tem a vida eterna. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Nós sabemos quem nós somos. Aleluia! Romanos capítulo 6, 63. Vamos ver a dádiva da vida eterna. Romanos 6, 63. Olha o que o texto diz. Aleluia. Romanos 6, 23. Foi isso que eu falei? Não. Foi? Não, 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é uma dádiva de Deus, nada fizemos para merecer, e quando entendemos que temos a vida eterna, o nosso relacionamento com o mundo, o nosso relacionamento com as pessoas, ele muda, tem uma outra dimensão. Quando eu sei que eu tenho a vida eterna, eu me relaciono com o mundo, eu me relaciono com a vida de forma diferente. A nossa escala de valores se alinha com os valores de Deus. Por exemplo, nós aprendemos a abrir mão de muitas coisas, especialmente aquelas que beneficiam somente a nós mesmos. Se eu sei que eu tenho a vida eterna, eu começo a me alinhar com os valores eternos de Deus. Por exemplo, eu começo a abrir mão de coisas que somente eu sou beneficiado. Não cabe mais o egoísmo dentro do meu peito. E eu não vou abrir mão de muitas coisas, especialmente aquelas coisas que honram a Deus e que abençoam as pessoas. Disso eu não abro mão, porque eu sei que eu tenho a vida eterna. E os meus valores começam a mudar. Amar e honrar são virtudes centrais nos nossos valores. Honrar e amar são valores centrais. No Retiro dos Homens, eu compartilhei o texto de Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Efésios 6, olha o que diz lá. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E no Retiro dos Homens eu estava dizendo o seguinte: vamos imaginar que aqui tem uma porta. O nome dessa porta é honra. E quando você passa por esta porta, você vai encontrar um lugar. Esse lugar chama tudo te vá bem. Se você fica do lado de cá dessa porta, se você não passa pela porta chamada honra, você fica numa sala, num ambiente chamado tudo te vai mal. Olha aí, ó. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Está falando da mãe, do pai biológico? Sim, mas está falando também de outros tipos de pais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vocês têm muitos professores, muitos guias, mas vocês não têm muitos pais. Somente eu gerei vocês espiritualmente. Vocês lembram? O pastor Gabriel me lembrou hoje. Vocês lembram de Naamã, o leproso? Quando ele foi ter com o profeta? Ele disse: eu não vou mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. O que os
O que os soldados, os comandantes do exército de Naamã disseram para ele? Meu pai. Meu pai. Sabe quem é pai aqui? O teu chefe, o patrão, o professor. Honra teu pai, para que te vá bem. O teu líder, teu pastor. Honra teu pai, para que te vá bem. Muda a perspectiva, não muda? Não muda a perspectiva? Eliseu, quando Elias foi tomado dele naquele redemoinho, ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias era pai biológico de Eliseu? Não, mas era a autoridade constituída por Deus sobre ele. Honra, para que te vá bem. A vida eterna não é uma vida para ser vivida para si mesmo, para suprir as minhas necessidades, para realizar os meus desejos, ou a garantia de que viverei para sempre com Deus. Não, fora deste mundo e fora de dor e tristeza, por isso que eu tenho a vida eterna. Não, a vida eterna é muito mais do que isso. Olha esse texto de 2 Timóteo 1,6. Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé. Por essa razão, torno lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, Timóteo, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de... Qual que é o espírito que você tem? De medo. Se você tem medo, que espírito é este que atua na sua vida? É de Deus? Não. Se você tem medo, que espírito está atuando na sua vida? É o espírito de Deus? Não. Se você tem medo de ficar desempregado, medo de ficar sozinho, medo de faltar recursos, medo de ficar doente, medo, é Deus quem está lhe dando esse espírito de medo? Mais forte, diga não. Voltando lá ao versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, disse Paulo, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou, aleluia, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, antes de você assumir esse corpo físico. Esta graça já foi dada a você. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Sendo agora esta graça, essa vida eterna, revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Você é imortal, você tem a vida eterna residindo em você. A vida eterna já se manifestou, a vida eterna já começou, já está feito. Eu e você já estamos vivendo a vida eterna, essa vida já habita em nós. Aperte os cintos aí, nós vamos decolar, ok? 1 João 1 e 2. Olha que texto fantástico, olha que texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo da vida. A vida se manifestou, ela já se revelou, nós a vimos e dela testemunhamos, informamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Aleluia, aleluia. Já estamos desfrutando da vida eterna, já é uma realidade, já vivemos a vida eterna. Vida eterna é a vida de Deus, para Deus. Já estamos vivendo a vida eterna. 1 João 5,11 diz sobre o testemunho, e este é o testemunho. Se você trocar a palavra testemunho por informação, e esta é a informação, este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. Deus nos dará? Não, Deus já nos deu, e essa vida está em seu Filho. Se eu fosse você, eu diria aleluia. A mesma vida que está em Jesus, a mesma vida, não é outra, é a mesma vida que está em Jesus está em você. De novo o texto, quero ver se eu consigo convencer você. De novo o texto, João 5,11. E este é o testemunho de Deus, a informação que Deus está dando para mim e para você. Qual é a informação? Deus nos deu a vida eterna, aleluia, e essa vida, a vida eterna, está em seu Filho Jesus. A mesma vida que está em Cristo Jesus, Ele deu a mim e a você. A mesma vida que está em Jesus, está em nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, você não precisa esperar para desfrutar da vida eterna. Você já entrou na vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Você é divino em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é cristão. Em Cristo Jesus você é um pequeno Cristo. Aleluia! Já podemos manifestar a vida de Deus sobre a terra, agora, agora. A vida abundante, isso é vida abundante, isso é vida abundante. João 10,10, a parte final. João 10,10, a parte B. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Essa vida plena não é uma vida de psique, não é uma vida aprendida em bancos de universidades, não é uma vida biológica, não é uma vida que você consegue ir malhando, se alimentando direito. É a vida eterna, é a vida Zoe, é a vida abundante, é a vida de Deus, é a vida que nada pode tomar de você. A vida eterna. Jesus não veio somente para morrer pelos nossos pecados, Ele veio para nos trazer a vida eterna, abundante. Abundância que significa aquilo que excede, super adicionado. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Assim como uma cultura é um conjunto de informações, um conjunto de testemunhos. Viver a vida eterna é viver a informação da palavra de Deus, é viver o testemunho de Deus. Deus está testemunhando, dizendo: eu já lhe dei a vida eterna, a mesma vida que havia no meu filho, eu dei a você. Por isso Ele nos chama de filhos e filhas. Uau! Uau! O mundo pode não saber quem você é, mas você precisa saber quem você é. Precisamos viver o testemunho de Deus. 1 João 5,9. Agora, olha que tremendo, queridos. Nós aceitamos o testemunho, as informações dos homens, não acertamos? Aceitamos, sim? Eu usei aquele exemplo: teu pai diz que você é italiano, então você diz que é italiano. Teu pai diz que você é chinês, você é chinês, não é? Agora, mas o testemunho, a informação de Deus tem valor menor.
O testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. O testemunho de Deus é este: eu já lhe dei a própria vida do meu Filho para você. Meu Deus, meu Deus. O testemunho de Deus é maior. Comece a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o testemunho de Deus. Comece a ler a Bíblia. Não ler a Bíblia para você conhecer Bíblia, para citar versículos, para vomitar versículos, não. Leia a Bíblia para você encontrar Jesus na Bíblia. Precisamos encontrar Jesus na Bíblia. É diferente você ler a Bíblia porque você tem que ler 15 minutos por dia. Já li 15 minutos por dia. Não. Saia daí. Pegue a Bíblia e comece a achar Jesus na Bíblia. Encontre Jesus na Bíblia. A Bíblia toma uma outra dimensão. Você tem um outro prazer em ler a Bíblia. Pastor, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse esse ano. E daí? Você achou Jesus nela? Não, então não valeu nada. Não é? Tem um monte de religião na nossa cabeça. Precisa jogar essa religião fora. Olha que texto interessante aqui. A vida eterna, ela é formada, ela é composta por 3 coisas: o perdão dos nossos pecados. Segundo lugar, o Espírito Santo habitando em nós. Terceiro lugar, a palavra de Deus nos foi dada. Não é interessante isso? Aceitar o testemunho de Deus, devemos crer no testemunho de Deus, devemos crer na palavra de Deus, que Ele diz a meu respeito, a seu respeito. Olha João 17,14, Evangelho de João 17,14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o que está escrito no versículo 16, João 17,16. Olha o que está escrito ali: eles não são do mundo. Jesus está falando de quem? Diga: de mim. Diga: de mim. Percebe? Jesus tem a vida eterna e você tem a vida eterna. Você tem a vida de Jesus, Jesus tem a sua vida, você tem a vida dele. E nós não somos do mundo. Não ser do mundo significa que não somos orientados pelo mundo, não somos sustentados pelo mundo, não somos eternos neste mundo, não somos vítimas neste mundo. Nós não somos deste mundo. Significa que o que afeta as nossas vidas, o que dirige as nossas vidas, o que influencia as nossas decisões, não são coisas deste mundo, mas são coisas do alto. Não somos deste mundo. Se não somos do mundo, pertencemos a quem? Sabe a quem pertencemos? A Deus e ao seu reino. Pertencemos à vida eterna. O mundo passa, nós não passamos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Assim como o trono de Deus é eterno, você é eterno. Deixa eu repetir isso. Assim como o trono de Deus é eterno, você é eterno. Significa que você é realeza. Significa que você é divino. Significa que você é eterno. Aleluia. Aleluia, aleluia, obrigado Jesus. Nós estamos no mundo então para quê? Para manifestarmos o reino de Deus. Estamos no mundo para destruir as obras do diabo. Nós estamos no mundo para transformar este mundo. Nós estamos no mundo para que todas as pessoas que ainda não são salvas, sejam salvas através do nosso testemunho. Por isso estamos aqui. E o que nós temos nesse mundo então? Já que eu não sou do mundo, o que eu tenho nesse mundo? Você tem a vida eterna,
você tem o Espírito Santo e você tem a palavra de Deus. Este é o nosso tesouro, este é o seu tesouro, este é o nosso bem maior, a vida eterna, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Aleluia. Pio, mas, irmão, não adianta você esperar que alguma coisa caia do céu como bênção. Isso não virá, meu irmão, saia daí. Isso é uma religião antiga, isso é uma mentira pregada por aí. Pio, mas eu estou orando, Deus faça a obra. Ele não vai fazer, meu irmão. Eu estou esperando que Deus abra a porta, Ele não vai abrir, meu irmão. Saia daí. Venha para um lugar sobremodo excelente. O Espírito de Deus habita em você, a palavra de Deus habita em você. Gênesis capítulo 1, havia caos, o Espírito pairava sobre a face das águas, e veio a palavra, e veio o Logos, e disse Deus, Deus mais o Espírito cria tudo aquilo que queremos que seja criado. Vocês não estão aqui hoje, não é possível. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, Deus não vai criar nada, Ele deu o poder para você criar. Você pode criar dinheiro, você pode criar movimento no seu comércio, você pode criar novos contratos, você pode criar novos clientes. Três pessoas, levante a mão, 3 pessoas que têm um comércio, 3. Aí, segura a sua mão levantada, depois, aí eu quero que vocês testemunhem, viu? Você que tem comércio, nos próximos 15 dias, eu quero liberar uma palavra sobre, não, agora não levanta a mão mais gente não, só aqueles que levantaram antes. Nos próximos 15 dias, o que você não vendeu no último trimestre, você vai vender em 15 dias. Eu estou chamando a existência no seu comércio agora prepare estoque, né? Depois você não tem para entregar, né? Pastor, tinha pedido, mas não deu para entregar, eu não tinha estoque, eu não tinha fé, né? Pelo amor de Deus, prepara o estoque. Você vai vender em 15 dias aquilo que você não vendeu em 3 meses. Eu chamo a existência no seu negócio, eu chamo a existência no seu comércio. Espírito Santo de Deus, nós estamos trazendo à existência os tesouros ocultos, os tesouros escondidos na vida do meu irmão, no negócio do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Receba a glória, receba a adoração, receba o louvor. Escuta isso, olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim. Tem alguns que não estão acreditando, mesmo assim Ele vai fazer. Mesmo assim Ele vai fazer. Mesmo assim Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Reside em mim e em você. Pode ficar em pé. Reside em mim e em você um tesouro extraordinário, a vida eterna, a vida de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Tudo isso é mais que suficiente. Somos abençoados com mais do que necessitamos. Ouça isso, meu irmão, minha irmã.
Maria não fazia ideia de quem ela carregava no seu ventre. Nabucodonosor não sabia quem eram aqueles 3 jovens que ele estava jogando lá na fornalha de fogo ardente. Saulo não fazia ideia de quem ele estava encontrando na estrada de Damasco. Saul, quando quis lançar a sua lança contra Davi, ele não fazia ideia quem era aquele jovenzinho que tocava aquela harpa. O mundo não faz ideia de quem você é. Você não é uma pessoa comum. Você não é um ser humano simples qualquer. A vida eterna habita em você. O Espírito Santo mora em você. A palavra de Deus foi dada a você. Ei, araba, ho, 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 ho. Ei, araba, ho, 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 ho. Ei, araba, você é divino, você é um sucesso. A glória de Deus habita em você. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Show! A mulher junto à fonte de Jacó. Ela não fazia ideia quem era aquele que dizia: dá-me de beber. Ela não fazia ideia. Aleluia. Eu quero, meu irmão, com a graça de Deus, ajudar você a descobrir a fonte de vida eterna que habita dentro de você. Eu quero ajudar você a descobrir quem você é em Cristo Jesus. Oh, nós somos mais que vencedores. Você é membro da realeza. Você tem a vida de Cristo em você. Você tem a vida eterna. A tua vida é eterna. O Espírito Santo habita em nós. A palavra habita no seu coração, junto da tua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra que cria, a palavra que faz, a palavra que restaura, a palavra que estabelece. Meu irmão, existe uma situação adversa na sua família, no seu negócio, existe alguma luta, declare a palavra. Não mudou, 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 declare a palavra. Porque a palavra, ela não voltará vazia. Oh, 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 oh. Você é um depósito. Você é um depósito de poder. Você é um depósito de glória. Diga comigo, por gentileza: vida eterna, Espírito Santo, palavra de Deus. Mais uma vez: vida eterna, Espírito Santo, palavra de Deus, habita em cada um de nós. Aleluia. Habita em cada um de nós. Aleluia. Meu irmão, não ore só por orar, não cante só por cantar, não venha aos cultos só por vir, não fale só por falar, não lidere só por liderar, não venda só por vender, não compre só por comprar, não negocie só por negociar, não trabalhe só por trabalhar, não coma só por comer, não ame só por amar, não faça isso. Saiba que tudo aquilo que você está fazendo sobre a terra está afetando a eternidade. Tudo que você faz afeta a eternidade. A palavra de Deus nos diz em Crônicas que Davi trouxe a arca para Jerusalém. Ele colocou uma tenda, deixou a arca lá dentro. Ele colocou turnos de adoração de 24 horas ao redor da arca. Deus olha desde os céus e diz: ô gente, gostei, Davi. 24 horas de adoração?
Leia Apocalipse capítulo 5. Deus copiou de Davi a ideia. Lá em Apocalipse diz que ele colocou 24 anciãos rodeando lá o trono, e eles dizem: glória, honra, poder e força. Os querubins se prostram e dizem: santo, 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 santo. Quem deu essa ideia para os céus foi Davi. Davi sugeriu, Deus aceitou, Deus adotou, e a eternidade vai funcionar assim. Deus está esperando a sua sugestão. Você é rei, você é sacerdote, a sua palavra tem poder, a sua sugestão tem poder. Você tem poder para sugerir a Deus, para opinar como será a eternidade. Tudo aquilo que fazemos produz um grande efeito. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Seja ousado, meu irmão, seja ousada, minha irmã, seja intrépido, pare de reclamar, levante a cabeça. A palavra da fé está no teu coração, está na sua boca. Oh, comece a mudar a história da sua vida, comece a mudar a história da sua família, da sua casa. Você já entrou na vida eterna. Você já entrou na vida eterna. Você deve assumir que você tem a vida eterna. Isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus, isso é a igreja. A igreja é um grupo de reis e sacerdotes. Ele não nos deu um espírito de medo. Não. 3 razões pelas quais as pessoas seguem as mais variadas religiões da face da terra. 3 razões. Primeira, medo. As pessoas por medo se aderem a uma religião. A segunda razão, necessidade. Precisam de algo, então elas correm por uma religião. Ou por ganância, elas correm atrás de uma religião. Você vê algumas coisas e diz: como que essas pessoas podem estar nesta religião? Por medo, por necessidade ou por ganância. Por isso que elas estão lá. Eu louvo a Deus porque o cristianismo não é uma religião. Você não está ouça isso, você não está seguindo a Jesus por medo, porque Ele te amou primeiro. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ele não nos deu um espírito de medo. Você não está seguindo Jesus porque você tem uma necessidade. Não, você não tem necessidade. Ele depositou em você a vida eterna. Ele depositou em você o Espírito Santo. Ele depositou em você a palavra. E através desse trio, vida eterna, Espírito Santo e palavra, você pode criar aquilo que você quiser. Você não tem mais necessidade. Meu irmão, você é único neste mundo. Quando você está lá, na rua, no parque, na praia, na montanha, na casa, no escritório, na fila do banco, onde você estiver, você levanta a mão e diz: Pai, Ele sabe que é você. No meio de 7 bilhões de pessoas, Ele sabe que é você que está falando com Ele. Só você tem o seu timbre de voz, só você tem a sua impressão digital, somente você. Ele sabe que é você, que quando você se reúne aqui com os demais irmãos, e quando você levanta a sua mão, Ele está vendo a sua impressão digital, Ele sabe que é você. Ninguém mais tem essa mão igual você. E quando Ele abençoa a sua mão, Ele está abençoando você, porque Ele quer abençoar você, Ele quer usar você.
Oh, 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 oh. Já, yabababa, sondorocô. Eirará. Eirabababá. Eu ouço frequentemente: ah, se o Brasil ganhar essa Copa vai acontecer isso. Ah, se o Brasil não ganhar essa Copa vai acontecer aquilo. Ah, porque a Copa não sei o quê. Ah. Você acha que o Espírito Santo, você acha que a palavra de Deus vai ser moldada pelo resultado de um jogo de futebol? Oh! Se a igreja, eu e você, declararmos: Senhor, este ano o Brasil vai ser assim. É isso que muda. É isso que muda o destino de uma nação. É isso que muda. Olha porque a Bíblia fala tanto de unidade. Olha porque a Bíblia fala tanto de unidade. Eu tenho uma medida, a Bíblia diz, uma medida de força. Você tem outra medida de força. Se eu me uno a esse irmão, eu me uno a ele, a minha medida de força soma com a medida da força dele. Significa que eu tenho o dobro de força. Eu tenho. Sozinho eu tenho só minha força. Com ele eu tenho o dobro de força. Vem cá. Agora mais um. 3 vezes mais. O cordão de 3 dobras não rompe. Não rompe. Segura a mão do seu irmão aí. Segura a mão do seu irmão aí. Oh, rocotalabababá. Diga pelo menos: eu te amo, Jesus. Fala alguma coisa. Oh, rocondarab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 á. Oh, rossotolocondarabá. Pai, como igreja, como igreja, como igreja, como igreja, como reis, sacerdotes, Pai, nós nos unimos e abençoamos a nação brasileira. Nós abençoamos essa nação. Pai, não importa as reuniões que os homens estejam fazendo nos bastidores da nação, importa é o que nós estamos deliberando, declarando sobre o Brasil um governo justo, declarando sobre o Paraná um governo justo, declarando sobre Curitiba um governo justo. Venha o teu reino, Senhor. 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 Senhor, que as nações da terra conheçam Curitiba como a cidade do avivamento, a cidade do poder, a cidade da palavra revelada, a cidade dos reis e sacerdotes. Oh, irmão, deixa eu fazer algo aqui. Pai, eu transfiro sobre a vida do meu irmão. Toque as pessoas ali. Não caia não, fique em pé. Não caia não. Só toque as pessoas. Toque as pessoas. Toque as pessoas. Toque. Transfira. Toque. Mais. Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Receba.
mais, 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 oh, mais, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está, mais, mais, mais. Pai, eu declaro sobre essas mãos, eu declaro sobre a vida do meu irmão, oh Deus, 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 a revelação, a sua glória, o seu rio, o seu poder. Toma para ti, Senhor, toma, 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 para ti, Senhor, para ti, Senhor. Aí está, oh, aí está.
Aleluia.